Abre novamente a sua Bíblia em Jeremias 18. Nós vamos ler novamente os versículos 1 a 6. Esta é uma mensagem em que nós vamos refletir na palavra de Deus e ao mesmo tempo ensinar algumas coisas daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Então, em Jeremias capítulo 18, o profeta Jeremias recebe uma palavra de Deus. E essa palavra é bem específica. O Senhor disse: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. O profeta Jeremias, ele viveu um momento histórico complexo. Ele foi profeta em Jerusalém dos anos 626 até o ano 586. 40 anos de ministério. Há um momento na história em que Jeremias reclama com Deus e diz: Deus, eu estou há 23 anos. Há 23 anos, todas as madrugadas falando a este povo e eles não ouvem a tua palavra. E Deus disse a ele que era assim mesmo. Jeremias estava vivendo um momento em que Israel já havia sido levado, a nação do norte, para o cativeiro. E apenas a nação do sul, Judá, ainda permanecia em seus territórios. Jeremias era de Anatote. Anatote era uma cidade refúgio, doada por Josué aos levitas, aos descendentes de Arão. E Jeremias era um dos sacerdotes. Ele fazia parte da casta sacerdotal. Mas aos 20 e poucos anos de idade, Deus o chamou para o ministério profético. No capítulo 1 nós encontramos Jeremias relutando com Deus, dizendo: Deus, eu sou uma criança, eu ainda não tenho experiência, os anciãos não vão me ouvir. Mas o Senhor disse a ele: eu te constituí para derribar, para erguer, para proclamar a palavra às nações. Antes de você nascer, no ventre de sua mãe eu já havia escolhido. E Jeremias, durante o seu ministério, viu surgir uma grande ameaça no norte. O Império Assírio, cuja capital era Nínive, foi destruído em 612. Os babilônios desviaram o curso do rio e a cidade de Nínive foi alagada, facilitando assim a sua invasão e destruição. E o avanço babilônico já estava às portas de Jerusalém, porque Faraó Neco se levantou contra o domínio babilônico e enfrentou os babilônios na batalha de Carquemes, no ano 605 a.C. Enquanto estavam os preparativos para a batalha de Carquemes, Nabucodonosor chamou alguns dos seus generais e disse: invadam Jerusalém e levem cativos os que moram lá. Assim, no ano 606 a.C., os generais babilônicos invadiram Jerusalém e levaram cativos para a Babilônia a melhor parte da cidade, a elite, os governantes, os poderosos, os sábios, Daniel e seus amigos, e tantos outros. Jeremias estava em Jerusalém nessa ocasião, 606. E o próprio relato dele diz que Nabucodonosor foi misericordioso com ele. E o poupou, e o permitiu ficar na cidade. Ele ali permaneceu ainda durante os governos dos
sucessores de Joacás, até o governo de Jeoiaquim, cujo governo acabou em 586, e logo em seguida, num levante, Jeremias foi levado para o Egito, e diz a tradição que morreu no Egito, provavelmente apedrejado. Mas Jeremias era um homem que tinha uma mensagem a um povo desesperado, a um povo que via as coisas acontecendo não como eles achavam que deveria acontecer. Eles tinham esperança de intervenções de Deus, mas essas não aconteciam. Pelo contrário, a maldade aumentava cada vez mais. Abacuque reclama dessa realidade. Abacuque diz que havia violência, e Jeremias estava vendo essas violências. E a situação era caótica. O cerco babilônico provocou escassez, muita dificuldade em toda Jerusalém. Jeremias ficou preso uma vez e quase morreu de fome. Se não fosse o servo etíope para ajudá-lo, ele teria morrido. Mas Jeremias tinha uma mensagem de esperança. Em meio ao caos, em meio às deportações, a nação temia pelo seu fim. Eles já achavam que o projeto de Deus, o plano de Deus tinha acabado para eles. Que não havia esperança para Judá, não havia esperança para Jerusalém. Mas quando você lê o relato de Jeremias, Jeremias sofre, Jeremias chora, Jeremias experimenta as dores de Jerusalém. E quando Jerusalém é saqueada, Jeremias escreve um poema composto de 5 partes, sendo a terceira dividida ainda em 3 partes, são chamadas Lamentações de Jeremias. Jeremias lamenta a queda de Jerusalém. Ele era um cidadão de Sião, que sofria com a ruína de sua cidade. E Jeremias, nesta hora, é convidado por Deus para descer até a casa do oleiro. Jeremias morava em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade edificada sobre um lugar alto. E então o Senhor disse a ele: Jeremias, vá até a casa do oleiro. O oleiro morava no vale de Cedron. Cedron é um riacho que passa entre o Monte do Templo e o Monte das Oliveiras. Para chegar ao Monte das Oliveiras, Jesus cruzou o Vale do Cedron. É um riacho simples, pequeno, porém muito produtivo em termos de barro para produzir-se vasos. Então Jeremias vai à casa do oleiro, e quando ele chega na casa do oleiro, ele encontra o oleiro trabalhando na roda. O oleiro, ele tem toda a sua atenção voltada para a fabricação de vasos. Os vasos eram muito importantes nessa época. Lembrem-se, não havia plástico, não havia vidro. O bronze era raro, caro, difícil de se produzir. A cerâmica era a indústria do momento. Desde tempos imemoriais, os povos que habitaram a Mesopotâmia, os povos que viveram entre os rios Tigre, Eufrates e Nilo, formando aquele cinturão do fértil crescente, essas pessoas dependiam grandemente do barro, do vaso, porque eles usavam o vaso para conter coisas líquidas, como o caso dos cântaros, mas também para coisas sólidas. Eles se valiam destes vasos para guardar seus pertences, seus alimentos, o azeite, a água. Uma das funções das mulheres era ir às fontes buscar água, e invariavelmente as trazia em um cântaro. O oleiro pega o bruto barro e o transforma em um vaso. Entre o barro e o vaso está a habilidade do oleiro. O oleiro é muito importante.
Eles são tão importantes que Nabucodonosor os levou todos para a Babilônia. Eles eram os industriais da época. A indústria era a indústria da cerâmica. E esses homens eram pessoas que tinham a clientela mais ampla. Todo mundo era cliente do oleiro. E ele trabalhava muito na produção destes instrumentos para guardar o sólido, o líquido, como também para guardar pergaminhos, como foi achado no Mar Morto, à beira do Mar Morto, os pergaminhos do Antigo Testamento. O oleiro exerce essa função e tem a sua área de atuação, a sua casa. A olaria é o mesmo lugar onde o oleiro mora. É onde ele trabalha, onde ele produz o seu produto, a fim de oferecer à comunidade que necessita. A história da cerâmica é bem antiga e a Bíblia relata algumas coisas interessantes a respeito disso. Quando você vai lá no relato do Gênesis, capítulo 24, nós encontramos que o servo de Abraão, ele foi até Harã, nas proximidades de Damasco, e estando lá ele ficou perto de um lugar onde havia água, e ele aguardava que alguma moça viesse da cidade para buscar água, e foi exatamente naquele lugar que ele encontrou Rebeca, e Rebeca trazia um cântaro, um vaso de cerâmica, e ela então com aquele cântaro pega a água, descedenta a sede de Eliezer, dos seus servos e também dos 10 camelos da comitiva. E ao vê-la tão laboriosa, tão diligente, o Eliezer disse: esta é a escolhida de Deus. E então ele se apresenta a ela e leva para Isaac. Um certo dia, uma viúva de Samaria procurou Eliseu. Chegou para ele e disse: Eliseu, o meu marido, teu servo, aluno do teu seminário, morreu. E ele deixou uma dívida para mim. E eu não tenho como pagar essa dívida. E os credores querem levar os meus filhos como escravos para pagar a dívida. Esse relato está em 2 Reis, capítulo 4, versos 1 a 7. Então Eliseu disse para ela assim: o que você tem em sua casa? Ela disse: eu tenho uma botija de azeite. Ele disse: então vá na vizinhança e pegue muitas vasilhas. E essas vasilhas eram vasilhas produzidas pelo oleiro. E ela então pegou as vasilhas, levou na sua casa, fechou a porta e começou a virar aquela botija de azeite, e ela foi enchendo todos os vasos, porque o azeite era sendo multiplicado. E ela então com aquele azeite pagou a sua dívida e ainda lhe sobrou para viver do resto. Um certo dia Jesus ia para Jerusalém e na passagem ele passa por Samaria. E junto ao poço de Jacó havia uma mulher samaritana. Ao meio-dia, um horário não comum para buscar águas. Geralmente buscava-se água no final da tarde. E Jesus começou a conversar com aquela mulher, dizendo para ela: me dê água para beber. Ela estranha aquilo, mas em João 4:28 diz assim que ela, pegando o cântaro, serve-lhe a água. E depois, deixando o cântaro, vai a Samaria falar a respeito de seu encontro com Jesus. O cântaro usado por ela é o mesmo, é igual, da mesma natureza do usado tempos passados por Rebeca. Mostrando que a história da cerâmica não mudou muito, pelo contrário, ela se manteve estável até a Idade Média. O ceramista, o oleiro, ainda era uma pessoa extremamente importante. Foi substituído posteriormente pelo ferreiro e depois, quando chegou a Revolução Industrial, esta atividade caiu em desuso. Poucas pessoas se valem agora do produto da cerâmica. Mas quando Deus fala para Jeremias ir à casa do oleiro e ali vê-lo produzindo, trabalhando a roda, o Senhor disse: eu vou trazer uma mensagem para Jerusalém e você tem que transmitir essa mensagem a eles.
Enquanto ele estava lá, o oleiro mexendo na roda e trabalhando, ele estava produzindo um vaso e de repente o vaso estragou em suas mãos. Por algum motivo, na hora de formar o vaso, aquele vaso não se submeteu, aquele barro não se submeteu ao procedimento, ou ele de alguma maneira teve algo que fez que não deu certo. Então o que ele fez? Ele pegou e fez um outro vaso, com o mesmo barro. E nessa mensagem Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, eu sou o oleiro, Israel é um barro em minhas mãos. Eu tentei moldar Israel e fazer de Israel um vaso, mas Israel não cooperou. A nação de Israel não ouviu a minha voz. Agora então esse vaso estragou em minhas mãos, mas não saiu das minhas mãos. Essa era a mensagem para dizer àquele povo que achava que Deus havia desistido de Israel, que o oleiro não desiste do barro que ele escolhe para transformar num vaso para a sua glória. Essa era a mensagem de Jeremias. Ele tinha que transmitir essa mensagem àquelas pessoas e dizer a eles assim: o oleiro continua sendo o mesmo. E ele não vai desistir deste barro até que o transforme em um vaso para o louvor da sua glória. Isaías 64, verso 8. O Senhor diz assim, através do profeta, o profeta diz assim: mas ó Deus, tu não és o oleiro? Nós não somos o barro? Tu és o oleiro e nós obra das tuas mãos. Deus fez o homem do pó da terra. Gênesis 2:7 diz que Deus fez o homem a partir do pó da terra. E o apóstolo Paulo, quando está discursando aos romanos e falando a respeito do destino de Israel, ele disse assim: olha, Deus escolheu vasos de misericórdia para transformá-los em vaso de glória. A intenção de Deus é usar da sua misericórdia para nós, que somos barro, sermos transformados em vaso para a sua glória. Mas neste processo, diferente do oleiro que ali lida com o barro que não tem vontade, o barro que se submete ao agir soberano do oleiro, nós temos vontade. Israel tem vontade, Israel tem desejos, Israel não coopera. Às vezes, como a nação de Israel, a igreja também não coopera, a gente também não coopera, eu digo cada um de nós. E às vezes o oleiro leva mais tempo do que gostaria de levar. O oleiro tem mais trabalho do que ele achava que teria, porque muitas vezes somos barro que não coopera com o oleiro. Para que você entenda o que eu quero transmitir nesta manhã para você, quero que você acompanhe o processo de formação do barro em um vaso. Irei apontar 5 momentos, 5 estágios. Eu te convido a vir comigo acompanhá-lo cada um deles. O primeiro estágio é o estágio da extração. O oleiro sai da sua olaria e ele vai até o ribeiro, lá onde está o barro. O barro não vai para a olaria, o barro é levado para a olaria. Esse primeiro estágio é chamado de estágio da extração. O oleiro de Jeremias saía da sua casa, ia até o vale do rio Cedron, e ali então ele escolhia parte daquele barro para levá-lo para a sua olaria, a fim de ali moldar, fazer daquele barro um vaso que seja útil, um vaso que possa trazer benefício para alguém que venha usá-lo. Então, o primeiro momento na produção de um vaso é a extração do barro. O oleiro vai lá,
põe o seu pé na lama e retira de lá o barro para levar à sua olaria. Neste momento nós entendemos o seguinte: a salvação é uma ação soberana de Deus. Porque o oleiro, ele chega e escolhe. Ele olha para a argila, mas ele escolhe a parte que ele quer. Ele vai olhar e separar segundo o seu querer e levar para a sua olaria. O apóstolo Paulo disse assim: Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós éramos um barro entre outros barros, tão barro como qualquer outro barro. Os méritos da salvação não estão nos que estão sendo salvos, mas no Salvador. Se Deus tirou você daquele lugar comum, lá quando você estava no mundo perdido, imerso em perdição como todos os demais, Ele fez isso de maneira soberana, e Ele fez isso em atenção ao que Jesus fez por você, ao que Jesus fez por mim. Então o soberano Deus, que é o oleiro, vai lá e retira o barro e leva para a sua olaria. Como também um dia Deus mandou Moisés tirar o barro Israel lá das margens do Nilo, para trazê-lo para a terra prometida. Para na terra prometida, ele que é o oleiro, pegar esse barro e transformá-lo em um vaso. Um dia também, Deus foi lá onde você estava e pegou você e trouxe você para a olaria dele. A igreja é a olaria de Deus. A igreja é o lugar onde Deus transforma barro em vaso. Para isso Ele precisa tirar-nos do mundo, arrancar-nos de lá, daquele lugar comum onde nós estávamos perdidos, onde éramos um barro entre outros barros. Não éramos atraentes a nada, não tínhamos nada diferente das outras pessoas. Nós não temos razão para nos orgulhar, Paulo disse, não por obras para que ninguém se glorie. Não é por obras, é por graça de Cristo. Eu era tão barro como qualquer outro barro que ainda está lá, mas aprove a Ele tirar-me de lá, porque Ele queria fazer de mim um vaso para a sua glória. Isso também na sua realidade, na sua experiência. E Ele então extrai o barro lá e leva para a sua olaria, a fim de transformar este barro em um vaso. Mas para isso Ele dá início a outros 4 estágios. O primeiro estágio é a extração, análoga à salvação, análoga à regeneração que nós temos por meio de Cristo, por meio também da ação do Espírito Santo. Mas aí então, uma vez na olaria, o oleiro pega aquele barro que ele escolheu e ele começa um processo. Este processo a Bíblia chama de santificação. A extração é um ato soberano de Deus. A santificação é uma cooperação. Você coopera com Deus no processo de santificação. É claro que a sua parte é ínfima diante da grande parte que Deus faz ao santificar-nos. Ele enviou o Espírito Santo. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E o Espírito Santo começa a transformar-nos à imagem de Cristo Jesus. E neste processo, há 4 momentos específicos. O primeiro momento é a extração, nós mencionamos aqui, mas outros 4 acontecem na olaria. O segundo momento é quando o oleiro pega aquele barro e ele vai gradativamente trabalhando e colocando a sua mão no barro e sentindo o barro e tentando identificar as suas impurezas. Ele extrai o barro ali, daquele lugar onde tem pedras, onde tem raízes,
onde tem pedacinhos de madeira que caem ali, coisas dessa natureza. Então ele faz um trabalho meticuloso. Ele vai ter que mexer na argila e tentar sentir pelo tato a presença das impurezas. Esse estágio chama-se purificação. Uma vez na olaria de Deus, Deus vai purificar você. A primeira coisa que Deus vai fazer na sua vida é tirar de você o mundo de onde você foi tirado. No deserto, Deus tentou tirar o Egito do coração dos israelitas. Foi difícil. E quando eles entraram na terra prometida, Deus fez de tudo para tirar todos os costumes dos cananeus que eles deixaram entrar no coração deles. Assim, quando Deus traz você para a olaria dele, Ele começa a perceber em você, Ele começa a mostrar para você coisas que estão em sua vida, e que são coisas lá da velha vida, o velho homem, as mentiras, o egoísmo, a falsidade, aquela maneira corrupta de agir, velhos costumes que caracterizavam você como um barro entre outros barros. Mas agora na olaria de Deus, o Espírito Santo vai confrontando a sua vida. E Ele faz isso às vezes usando outra pessoa. Às vezes nós encontramos uma pessoa irritante, uma pessoa mentirosa, fofoqueira, maledicente. E nós ficamos irados com aquela pessoa, e o Espírito Santo diz assim: você é igualzinho a ela. Ele está querendo tirar de você as velhas coisas que não devem estar em você. E por que Ele faz isso? Se Ele permitir que uma pequena sujeira permaneça no barro, na hora que for para o forno vai acontecer isso aqui, ó. O vaso racha. Ele não suporta o forno. É por isso que Deus está tirando de você essas coisas da velha vida, para que você não rache no processo. Porque esse aqui está inutilizado. Esse não serve. Esse deve ser descartado. É chato. Sim, é claro que é chato ser confrontado pelo Espírito Santo. Quem gosta de saber que é alguém que precisa tomar uma atitude, consertar a sua vida? Ninguém quer, ninguém gosta, mas é necessário. E às vezes você vê a pessoa lá do mundo, na sociedade, que não tem a Cristo, que não está na olaria de Deus, fazendo as mesmas coisas, às vezes sendo bem sucedido, dormindo como uma pedra, porque a consciência dele está cauterizada. Mas você não consegue, porque o Espírito Santo está dizendo assim: olha, você está na olaria de Deus, Ele acabou de achar a imperfeição, Ele quer tirar isso do seu coração. Ele quer tirar essa maldade, essa maledicência, Ele quer tirar esse orgulho, Ele quer tirar esse seu costume que não condiz com o Evangelho. O oleiro está purificando o barro e joga fora o que não serve, para que ele possa formar um vaso que suporte todo o processo. Às vezes ele encontra raízes que nos ligam à velha vida. E Ele quer arrancar as raízes, mas às vezes a gente não coopera. Senhor, agora não. Há um texto clássico na confissão, em que Agostinho disse a Deus: Deus, dá-me a castidade, mas não agora. Não agora. Às vezes você é uma pessoa que
grossa no falar. E você acha que isso é franqueza? É o velho homem. Às vezes você tem algumas irritações desnecessárias, é o velho homem. Guardando amargura no seu coração, é o velho homem. O Espírito Santo está querendo tirar essas sujeiras do seu coração. Mas você tem que deixar, porque é uma cooperação. Se você não deixar, ele vai voltar a insistir. Ele calmamente vai dizer, vamos voltar àquele assunto que a gente estava conversando semana passada? Ele não vai desistir de você. Esse é o segundo momento. O terceiro momento, então, é quando o oleiro, ele pega o barro que agora está, de alguma maneira, já limpo, tirado a sujidade, ele vai fazer o amaciamento. Ele tem que amassar. E qual é a razão dele? Para que esse barro tenha maleabilidade, flexibilidade, plasticidade. E esse processo é doloroso. Deus dá um aperto aqui, um aperto ali, e a gente vai sentindo. Mas Ele quer transformar-nos em pessoas moldáveis. Ele quer fazer com que o caráter amável, terno, de Cristo se forme em nós. Para isso Ele vai nos amassar, sem dó, para que a gente deixe de lado as rudezas do mundo, para que a gente aprenda a perdoar mais que ser perdoado, compreender mais que ser compreendido, amar mais que ser amado, suportar uns aos outros, ser manso e humilde de coração como Jesus era. Dar a outra face quando nós somos feridos. Dar a preferência às outras pessoas. Viver em amor, buscar a paz, seguir a santificação com todos. Ter esse coração aberto para sempre que necessário perdoar o irmão e pedir perdão também. É nesse processo de amaciamento que Deus vai nos tornando mais mansos, mais calmos, mais tranquilos, menos estressados, menos ansiosos, desesperados. E como Ele faz isso? Colocando-nos em circunstâncias onde nós somos desafiados a responder de maneira adequada, a responder como Jesus respondia. Às vezes ser ofendido e não ofender, às vezes ter razão e abrir mão da razão, para permanecer em paz. Esta é a parte da maleabilidade. Deus vai amassar o barro até que ele se torne mais flexível, para que então ele desencadeie o terceiro momento no processo de santificação. O terceiro momento, depois de então amaciada, ele pega o barro e vai levar para a roda. Ele haverá de levar, pode ser isso mesmo, levará para a roda a fim de ali então ele passar para o terceiro momento, que é o momento então de dar forma. É a hora então que Deus paulatinamente vai girar a roda. E na medida em que Ele vai girando a roda, Ele vai moldando, Ele vai dando forma. E aí você começa a ver que já não é mais barro, você está se transformando em vaso. Mas esse processo também dói. Todos eles têm um quê de dor. Ser extraído, até que é alegria.
Ser levado e purificado não é fácil. Ser confrontado com as nossas mazelas, com os nossos pecados ocultos. Ser amaciado, confrontado com as nossas atitudes, para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Agora na roda, a vida literalmente faz assim com você. Você fica, meu Deus, para onde? Senhor, o que Tu estás fazendo? A sua vida começa a girar. E de repente você percebe que uma das coisas que Deus vai fazer neste momento é tirar todas as suas muletas. Você muitas vezes consegue fugir do agir de Deus arrumando uma desculpinha aqui, uma coisinha ali, um amparo aqui, aí o Espírito Santo coloca você na roda e fala, agora acabou. Você vai ser moldado. E nesta hora você vai perceber que é o Espírito Santo que vai dirigir sua vida. Não é você. Não é hora de resistir, é hora de ceder, de permitir que o Espírito Santo faça a obra dele. E nesta hora ele vai moldar você de acordo com aquilo que Deus projetou para a sua vida. Não resista. Se Deus quer fazer de você um vaso pequeno, para conter algo precioso, não queira ser um vaso grande. Ah, não, eu quero aparecer. O Espírito Santo vai dizer, fica quietinho. Deixa eu moldar. Eu sei o que eu estou fazendo. Mas às vezes a gente fala assim, Deus, desse jeito não. Aí é que está o nosso problema. Às vezes a gente quer dar pitaco na obra de Deus na nossa vida. Deus está moldando a gente e fala, Deus, acho que essa ideia não é boa. E o oleiro fala, tá, explica para mim por que não é boa. Me convence. A obra da santificação é uma cooperação entre você e Deus. Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim, vocês devem desenvolver a salvação de vocês com temor e tremor. É um dever seu desenvolver a sua salvação com temor e tremor. E o verso seguinte diz, porque é Deus quem opera em vocês tanto o querer quanto o realizar. Filipenses 2, 12 e 13. Mas nós temos que cooperar. E se a gente não coopera, o vaso não toma forma. Não se torna o vaso que Deus quer que nós nos tornemos. Há pessoas que rapidamente entendem o processo, submetem e Deus faz uma obra maravilhosa em suas vidas. Mas muitos resistem. Samuel morre, como exemplo disso. Morreu cedo, mas já morreu formado. Um vaso nas mãos do oleiro. E muitos de nós levam 20, 30, 40, 50 anos para se tornar um vaso. Sabe por quê? Porque nós somos morosos. Nós somos resistentes. Somos cheios de opinião. Ideia de como nós deveríamos ser. E nós não queremos deixar Deus decidir os rumos da nossa vida. Deus vai fazer de você um vaso de acordo com o coração dele. Não de acordo com o seu. Nessa hora você se rende e diz, como tu queres, Senhor, eu sou teu, tu és o oleiro, eu sou o barro. Se o Senhor quiser quebrar e transformar, fazer de mim de novo, faça-se a tua vontade. O primeiro momento é a extração, o segundo momento é a purificação, o terceiro momento é o amaciamento, o quarto momento é a modelagem, mas chega o quinto momento. Porque se esse barro não for queimado, se esse vaso não for queimado, ele não servirá para nada. Ele é inútil. Um dia, alguém pegou um barro, levou para a olaria, formou esse vaso,
Mas um dia esse vaso esteve no forno. Foi levado ao forno a uma temperatura elevadíssima e deixado lá para queimar. Você fala, mas Deus, essa coisa meio sádica. Se o vaso não for queimado, ele não vai servir para nada. Você não pode colocar água nele. A água vai ficar suja, com gosto de barro. Você não tem como depositar nada nele ali, a sua estrutura não está suficientemente capacitada para isto. Mas quando ele sai da olaria, ele vai para o forno. E ali então ele é submetido a temperaturas elevadíssimas. O oleiro não faz isso porque não gosta do vaso. O oleiro faz isso porque ele ama o vaso, ele quer que o vaso se transforme em algo útil para a glória dele. Dos 22 anos de ministério de Paulo, boa parte dele, Paulo esteve na prisão. Era o forno dele. Ali ele foi formatado, ali ele foi provado. Por isso em Romanos capítulo 5 ele diz claramente assim, olha, estejam certos que as provações que vocês passam têm um motivo, têm uma razão de ser. Deus está aperfeiçoando o caráter de vocês. Tiago também nos diz isso no capítulo 1, dizendo, olha, não fiquem assustados. Tribulação, angústia, aflição, perdas, faz parte do processo. Nós não pregamos um evangelho que diz assim, olha, aceita Jesus e aí tudo vai mudar na sua vida. Isso é conto de fada, é a história da Disney, não é a vida real. A vida real é, se você quer ser parecido com Jesus, você tem que tomar a sua cruz, você tem que submeter-se ao Espírito Santo, e o Espírito Santo vai fazer coisas em você que você não vai gostar, mas não importa, ele faz isso para a glória de Deus. Ele faz isso para que você experimente o melhor dele na sua vida, porque o melhor de Deus para você não é que você tenha uma casa na praia, o melhor de Deus para você é que você seja uma pessoa santa, é que você tenha um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Não é te dar riqueza, não é te livrar dos problemas, não é você se livrar de todas as doenças. Tem uma doença que você não vai se livrar, é da morte, essa vai acontecer, esquece. Não fiquem aí nessa neura, querendo, Deus vai me prosperar nisso, naquilo. Pode ser que ele faça isso, e pode ser que ele não faça isso. Paulo morreu na prisão. Jesus no Getsêmani entrou no forno. E no outro dia ele estava pronto para ser oferecido em sacrifício perante Deus. Se você resistir a este momento, você não se tornará um vaso. Precisamos aceitar, gente, a verdade é essa. No mundo teremos aflições, lutas e angústias. C.S. Lewis, um dos melhores escritores cristãos do século passado, ele disse assim, a diferença entre o cristão e o não cristão é que o sofrimento do cristão verdadeiro faz sentido. Ambos sofrem, mas o não cristão sofre porque tem que sofrer mesmo. Faz parte da vida humana. Mas quando o cristão sofre, ele sofre segundo a vontade de Deus, e Deus em meio ao sofrimento molda o seu caráter, transformando a imagem de Jesus Cristo. Por isso Deus não vai colocar você no forno simplesmente porque Ele quer se livrar de você. Ele vai te colocar no forno porque Ele quer te transformar em um vaso de honra, um vaso para o louvor da sua glória. Pessoal do louvor, por favor. Eu quero perguntar a você que me ouve nesta manhã. Você está consciente que um dia você foi tirado lá do mundo e trazido para a glória de Deus? Você conseguiu perceber esses estágios do agir de Deus na sua vida? Em que momento você está agora?
Como você identifica a sua vida neste momento? Se você já foi extraído, você está salvo, glória a Deus, aleluia. Agora, uma vez extraído, você será purificado, senão você não torna vaso. Você vai ser amaciado. Tem muita gente precisando amaciar, inclusive eu. Depois de amaciado, você vai para a roda. E depois da roda, para o fogo. Onde você está? Feche seus olhos, pense um pouco. Você já entendeu o que Deus está fazendo na sua vida? Você está cooperando? Essa canção diz: eu quero ser um vaso, porque eu sou um barro, eu quero ser esse vaso nas mãos do oleiro. Eu te convido a ficar de pé. A canção será executada num dueto. Eu quero que você pense bem neste momento da sua vida. E se o Espírito Santo falou com você nesta manhã dizendo: eu quero mais cooperação sua, você está devagar, você está travancando o processo, mas você quer agora assumir um compromisso com Deus de parar de reclamar, parar de se sentir um coitadinho e submeter-se ao agir santificador do Espírito Santo. Eu te convido a vir aqui à frente e apresentar-se diante de Deus e cantar essa canção junto e dizer: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Cante, fale essa palavra diante de Deus. Eu quero, Senhor. Quebra. Pode quebrar a minha vida, fazê-la de novo, E faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu vaso. Me faz de novo. Eu quero ser, eu quero